Boa tarde, pessoal. Eu sou Nina Barreto, professora de Geografia do IF São João da Barra e também uma das coordenadoras do Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual, no GEDS, do nosso campus, e vim aqui hoje falar de um assunto muito sério e alarmante, que é o aumento do número de casos de violência doméstica contra as mulheres no mundo todo e no Brasil. Queria começar dizendo que a violência já é uma realidade na vida das mulheres, independentemente da pandemia e do isolamento social. Mas esse isolamento social ele tende a agravar, a potencializar as agressões e é o que a gente vai discutir hoje. Segundo a ONU Mulheres, 1/3 de todas as meninas e mulheres do mundo todo já sofreram algum tipo de violência durante sua vida. No Brasil, por exemplo, no ano de 2019, a cada 2 minutos, uma mulher foi vítima de violência no Brasil. A cada dia, a cada 24 horas, 13 mulheres foram assassinadas no Brasil. No ano de 2019, mais de 260 mil mulheres sofreram algum tipo de lesão corporal. Então a gente está falando de uma realidade que é estrutural, motivada por um machismo, por uma misoginia, um ódio às mulheres, aos nossos corpos, um desrespeito que é construído nessa sociedade, desde que a gente nasce até o dia que a gente morre. E aí gostaria de falar que dentro dessa realidade, essa realidade pode ser ainda pior se a gente for olhar grupos de mulheres mais vulneráveis, que são as mulheres negras, que são as mulheres trans, que são as mulheres indígenas, as mulheres refugiadas. Por exemplo, quando eu falo que 13 mulheres foram assassinadas a cada 24 horas no Brasil no ano de 2019, eu preciso dizer que dessas 13 mulheres, 8 eram negras. Portanto, a situação tende a ser ainda pior se a gente juntar, além da questão de gênero, a questão racial também. E aí, falando do aumento dos casos de violência doméstica nesse período de isolamento, eu gostaria de citar inicialmente o caso da China, que foi o país que primeiro iniciou o isolamento no mundo e que nesses meses de isolamento pôde registrar um aumento de 3 vezes mais registros de denúncias por ligações pedindo ajuda dessas mulheres. Então, triplicaram os casos de violência doméstica na China. Isso não foi muito diferente em outras realidades, em países da Ásia, do Sudeste Asiático, da Europa. A França, por exemplo, na primeira semana do isolamento social, registrou um aumento de 32% dos casos de violência doméstica. Eu vi uma matéria falando que a Austrália, nos últimos 5 anos, não tinha registrado tantas buscas no Google com a expressão violência doméstica como registrou nesse período de coronavírus. Então a gente está falando de um agravamento de uma situação que já era muito alarmante antes dessa pandemia. E no Brasil as coisas não são muito diferentes, Há um registro aí de que os casos de violência doméstica têm aumentado em 17%. No estado do Rio de Janeiro, esse número é ainda maior, chegando a 50% o aumento nas ligações do Disque Denúncia. No estado de São Paulo, por exemplo, dobraram o número de assassinatos de mulheres na sua própria casa. Então, feminicídio aí causado por agressores que são conhecidos da vítima, e esse é outro dado fundamental para a gente entender esse problema no Brasil e no mundo. Cerca de 70% dos casos de assassinato e de violência contra as mulheres são cometidos, os agressores são conhecidos da vítima, são próximos à vítima e, lamentavelmente, na maior parte dos casos, eles são companheiros da vítima, maridos, namorados ou ex-companheiros. Então, para a gente mostrar que o lar, a casa, nesse mundo que a gente vive, nesse país que a gente vive, ele já não é o lugar mais seguro para se viver. Imagine agora numa situação de isolamento, onde tudo fica mais difícil, onde há uma insegurança financeira, por conta de muitas pessoas não conseguirem dar continuidade ao seu trabalho, então terem um problema aí
de impacto na sua renda, e aí é válido dizer que as funções mais precárias da nossa sociedade, né, mais precarizadas, os postos de trabalho informal já são, em sua maioria, ocupados por mulheres. Então, isso vai agravar ainda mais a sua situação nessa sociedade machista, né, e violenta. Gostaria de dizer que as políticas, né, de proteção à mulher no Brasil já vem sofrendo um ataque, né, uma diminuição dos investimentos nas políticas de proteção à mulher já vem acontecendo desde 2015, então é como se a gente já tivesse criando um problema ainda maior com esses investimentos menores. Então vem a pandemia, como se essa pandemia pegasse a gente numa situação ainda mais desprotegida, né? A nossa ministra dos Direitos Humanos, da Família, né, a Damares, ela reconhece que houve um aumento dos casos de violência doméstica nesses últimos meses, essas últimas semanas, né, de isolamento no Brasil, mas efetivamente não tem uma campanha ou políticas concretas de combate a isso. E eu estou falando isso porque, fazendo uma pesquisa rápida, né, a gente vai ver que esses países que estão percebendo o aumento, né, do número de casos de violência, de disque-denúncia, estão apresentando algumas medidas mais concretas, né? Países ricos conseguem fazer isso com mais facilidade ainda, né? A França, por exemplo, liberou 1 milhão de euros numa campanha de enfrentamento à violência. Hotéis estão sendo utilizados para abrigar essas mulheres e retirar essas mulheres do ambiente de agressão. Vários países estão desenvolvendo aplicativos onde a mulher, com um clique, consegue entrar em contato, né, com o agente da justiça ou com o agente da polícia e entrar numa conversa com esse policial que, pelo mecanismo de geolocalização, consegue identificar o endereço dessa mulher. Alguns aplicativos estão sendo tão detalhistas, né, em entender a delicadeza do momento, que estão colocando um dispositivo em que a mulher, com um clique, consegue apagar todo o registro de conversa, porque esse agressor pode estar por perto, né? Então, existem vários mecanismos aí. Por exemplo, eu vi que na Suíça tem sido reforçada uma campanha nacional e uma campanha para que os vizinhos, né, prestem atenção no que está acontecendo ao seu redor. Se estiverem ouvindo gritos, ouvindo brigas, que metam a colher sim, que façam denúncia. Então, assim, o Brasil tem uma mania, né, os brasileiros têm uma mania de repetir que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. E a gente tem que meter a colher, meter a panela, meter a polícia, o Estado, o corpo de bombeiro, o que for necessário para defender e proteger essa mulher que está numa situação ainda mais vulnerável nesse período. Também gostaria de dizer que é importante a gente lembrar que violência não é o extremo da situação, né? Quando a gente vê uma mulher espancada, uma mulher estrangulada, uma mulher estuprada, assassinada, queimada. A violência, principalmente essa violência doméstica, ela vai começando, né, a entrar na vida da mulher de uma forma muito sutil. Ela às vezes entra, né, pela porta de um relacionamento abusivo, mas que para a mulher às vezes não fica nítido, né, já que ela está dentro da situação de uma relação que envolve afeto, né, envolve amor, muitas vezes envolve sentimento, as suas emoções, ela não consegue perceber. Então, importante dizer que as violências, né, normalmente elas começam de uma forma bem leve, né, com um comentário, com uma piada, com um comentário que está reprimindo a roupa dessa mulher, uma amizade que essa mulher tenha com algum homem, um ataque de ciúme que vem recheado de declarações, né, que na verdade é uma posse desse corpo feminino. Então dizer que a gente precisa falar sobre isso, né, falar sobre os relacionamentos abusivos,
porque para a mulher é muito difícil. Mas se essa mulher ouve uma palestra, assiste a um vídeo, ouve alguém falando sobre isso, para ela é mais fácil, né? Ligar um alerta e conseguir perceber que ela também pode estar dentro desse tipo de relacionamento. E aí pedir ajuda, verbalizar, dividir com uma amiga, né? E contar o que está acontecendo com ela. E aí conseguir se perceber numa situação de abuso. Segundo a legislação hoje no Brasil, violência doméstica ela tem vários tipos. Eu gostaria de falar aqui rapidamente sobre eles, né? A violência, como eu disse, ela pode ser essa violência que a gente não percebe a princípio, ela pode ser uma violência psicológica, né, no sentido que está afetando as emoções dessa mulher, o emocional dessa mulher, que pode vir na forma de perseguição, na forma de vigiar o celular, na forma de chantagem, em humilhação, né? Em todo tipo de situação que envolve o emocional dessa mulher. Essa violência também pode ser uma violência moral, se envolve calúnia, mentira, difamação em relação a essa mulher, injúria. Pode ser uma exposição da sua vida, pode ser divulgação, né, de informações falsas sobre essa mulher, exposição mesmo. Essa violência também pode ser patrimonial, quando um homem, por exemplo, tenta controlar a renda dessa mulher, o salário dessa mulher, né? Ainda há casos no Brasil em que a mulher trabalha fora, tem um salário e é o homem que tem o cartão dessa mulher, né? O controle desse cartão, vai no banco, saca o salário dessa mulher e controla a renda de toda a família, e a mulher não tem acesso ao salário, né, que é fruto do seu próprio trabalho. Essa violência patrimonial também pode ser um não pagamento de pensão alimentícia, né? Ou seja, essa mulher ela é privada de um direito dela de recebimento de um dinheiro mensal. Essa violência pode ser física, né? E é essa que a gente consegue às vezes perceber mais facilmente, mas dentro da violência física ainda existem violências que às vezes a gente nem considera violência. Então, para além, né, da tentativa às vezes de assassinato, da tortura, de bater, de machucar, de puxar cabelo, de dar soco, olho roxo. Existem violências que às vezes a gente nem percebe. Então, quando o homem chega na casa dessa mulher e quebra tudo, joga os objetos no chão, quebra as suas coisas, machuca um animal de estimação dessa mulher, isso é violência física, né? Por exemplo, a gente também consegue identificar fácil que estupro é um tipo de violência física, ninguém tem dúvida disso. Mas muitas vezes essa mulher, dentro de um casamento, não consegue perceber que quando ela diz que ela não quer mais continuar numa relação sexual e esse homem força uma barra para que se continue, isso também é violência dentro do casamento, isso é um estupro dentro do casamento. Então existem várias formas aí, né, dessa violência sexual. Seria bom também falar sobre o impedimento dessa mulher, por exemplo, utilizar métodos anticoncepcionais. É um tipo de violência sexual. Quando essa mulher também é obrigada, é chantageada a engravidar contra a sua vontade, a se prostituir contra a sua vontade. Então, assim, a gente tem um leque, né, de violências, pode ser física, sexual, moral, psicológica, patrimonial, até às vezes a crença dessa mulher, o homem quer decidir. Então, tem a violência aí quando ele impede essa mulher de ir a determinado grupo religioso, de professar determinada fé. Então, um conjunto de violências que a gente tem que divulgar, que a gente tem que entender. Então, se essa mulher um dia leu sobre isso, a chance dela se entender enquanto alguém que está sofrendo violência é muito maior. E a chance dela gritar por ajuda, pedir ajuda é muito maior. E aí eu gostaria, né, de finalizar falando sobre o que a gente pode fazer. Como eu disse, infelizmente no Brasil não está havendo um enfrentamento, né, sério dessas questões. Há alguns anos já a gente vem percebendo um aumento do conservadorismo no Brasil e esse governo ele contribui para isso, ele contribui para atacar, né, todo tipo de movimento de mulheres, por exemplo, toda a luta das mulheres para desqualificar. Essa ministra também vem fazendo isso. Mas existem algumas formas que a gente tem, né, de tentar ajudar essas mulheres.
falando diretamente para as mulheres que sofrem, né, algum tipo de agressão, de violência. Existe o 180, né, que é o Disque Denúncia mesmo, de Central de Atendimento das Mulheres. Existe o 190, né, que seria ligar diretamente para a polícia. Falando aqui do estado do Rio de Janeiro, existe uma patrulha, né, chamada Patrulha Maria da Penha, que está em operação para isso, né, para atender as mulheres. Eu estava lendo um pouco sobre esse programa e, segundo o programa, a patrulha está presente nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, é uma forma que a mulher tem de denunciar e denunciar esse homem flagrante, né? Temos, por exemplo, aqui na cidade de Campos dos Goytacazes, uma delegacia, né, que é a DEAN, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, mas a gente sabe que os profissionais, né, dessas delegacias não estão ainda preparados, né, para receber essas mulheres. Então a gente tem denúncia aqui de mulher que procurou a delegacia, mas foi maltratada, inclusive por outras mulheres, e a gente ainda fica pensando nos municípios que ainda não têm a DEAN. Eu estava vendo que menos de 10% dos municípios no Brasil tem delegacia especializada para atender as mulheres. Então imagina, né, a frustração de uma mulher que tem dificuldade já há vários meses, né, de sair de casa e fazer uma denúncia, e aí ela toma coragem, se fortalece, sai de casa, muitas vezes machucada fisicamente, machucada psicologicamente, e quando ela chega num lugar que deveria ser um lugar de proteção, de acolhimento, ela mais uma vez sofre piada, né? Tem matérias, por exemplo, na mídia mostrando que mulheres chegam numa delegacia e é indagada, né, se aquele machucado no olho é realmente uma agressão do seu companheiro, se ela não caiu e se machucou, se não foi a porta que bateu. Mulheres que ouvem, né, de delegados que elas deveriam voltar para casa e resolver seus problemas conjugais em casa, né, como se isso fosse uma questão individual, não uma questão estrutural, não uma questão social séria que a gente tem que combater. Então, os mecanismos, né, que deveriam estar funcionando para proteger essa mulher, eles não funcionam, né? Aqui na nossa região, né, São João da Barra, Campos, de onde eu estou falando, é uma região, né, e São Francisco do Itabapoana, esses 3 municípios, eles estão numa região muito séria de violência no estado do Rio de Janeiro, onde o número de feminicídios é muito grande, né? No município de São João da Barra, por exemplo, onde está o IF, onde eu trabalho, são vários os casos, relatos de mulheres que foram assassinadas por seus companheiros, né? Teve um caso muito assustador, há alguns anos atrás, em que uma mulher grávida foi encontrada, enterrada, morta, na areia da praia de Chapéu de Sol, né? Ali perto de Gruçaí. Então, e aí descobriu-se que essa mulher foi assassinada pelo próprio namorado, pai daquela criança que ela estava carregando na barriga. Então são essas questões, né, que a gente tem que falar. E aí imagina todo esse quadro, né, num período de sobrecarga que essa mulher está tendo de coronavírus, né? Sobrecarga que já existe, porque as mulheres são as maiores responsáveis pelos serviços domésticos. Segundo dados do IBGE, as mulheres levam 21 horas por semana executando trabalhos, em média, né? Trabalhos domésticos e de cuidado, enquanto os homens fazem menos da metade que isso. Então imagina agora a tensão que deve estar sendo para essa mulher, o tensionamento para essa mulher de ter que dar conta dos trabalhos domésticos, dar conta das crianças, dos filhos que estão em casa, dos idosos que estão no grupo de risco e precisam de mais cuidado, de todo o cuidado com a limpeza, com a higiene, porque tem que se proteger desse vírus e ainda estar dentro de casa com o agressor. Né? Como que tudo isso potencializa a nossa vulnerabilidade. Então dizer que isso é muito sério, isso é muito pouco problematizado na mídia, nas redes sociais, a gente precisa ampliar isso. As mulheres estão morrendo no Brasil e no mundo e nas nossas cidades e muito perto da gente. A agressão não é algo que está distante da gente, está muito perto e a gente precisa, né, tomar consciência disso, cobrar dos nossos governantes. Por exemplo, aqui em Campos, né,
Até hoje não existe o centro especializado em atendimento à mulher. O governo Rafael Diniz já recebeu uma ordem da justiça dizendo ano passado que era para construir esse centro e não se construiu, porque não adianta ter a delegacia, né, e não ter um centro onde essa mulher recebe acompanhamento psicológico, recebe acompanhamento de assistente social, né? Também não dá para a gente pensar em colocar delegacias no Brasil todo e tratar da mulher que já sofreu agressão, enquanto a gente precisa fortalecer uma campanha de prevenção. Por isso a importância dos núcleos de gênero, por isso a importância da educação de gênero e da educação sexual nas escolas, que esse governo vem atacando, né, com diversos projetos na Câmara de Deputados e no Senado, tentando impedir a educação sexual nas escolas, chamando, né, de ideologia de gênero, como se alguém fosse, né, conseguir mudar a orientação sexual de outra pessoa, o gênero de outra pessoa, como se fosse interesse de alguém fazer isso, né? Então isso é muito sério, são ataques vindos de todos os lugares e essa mulher agora, no período de isolamento, está sofrendo ainda mais com toda essa sobrecarga, com toda a incerteza financeira, ainda mais de um governo que está aí se atrapalhando há semanas para pagar, né, um benefício de R$ 600, então as mulheres são as maiores impactadas por isso, porque são as que mais ocupam, né, os postos de trabalho informais e precarizados, como eu já falei. Então é muito urgente, né, que a gente pressione o governo, que a gente também estabeleça, né, uma rede de mulheres, eu digo muito isso, para que a gente, já que agora está comprando tudo à distância, né, vai no Instagram, na página de um, de outro, encomenda um doce, encomenda um bolo, encomenda uma roupa, que a gente dê preferência, né, as mulheres, as artesãs, as mulheres autônomas, doceiras, que a gente compre produtos de outras mulheres, que fortaleça a renda dessa mulher, porque às vezes fortalecendo a renda dessa mulher, ela vai se sentir segura para romper com um relacionamento de abuso, romper com um relacionamento de agressão. E para fechar, dizer que quando a gente está fazendo uma defesa, né, da vida dessa mulher, da integridade dessa mulher, a gente também está fazendo uma defesa dos seus filhos, das crianças que estão sob os cuidados dessa mulher, que muitas vezes são atingidos, né, fisicamente, psicologicamente, por esses homens que muitas vezes são seus próprios pais. Né? Então dizer que não é seguro estar em casa, mas infelizmente, como a gente precisa ficar em casa, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que sim meter a colher, né, na vida dos nossos vizinhos, caso a gente ouça um barulho, um grito, um pedido de socorro. E gostaria de dizer que apesar do Estado faltar, né, das prefeituras faltarem, do governo federal faltar no seu compromisso, existem, né, redes, como aqui, por exemplo, na região norte fluminense, existe o coletivo Nós por Nós, eu conheço algumas integrantes, é um coletivo integrado por várias mulheres advogadas, psicólogas, assistentes sociais, que fazem atendimento gratuito, que encaminham mulheres para um abrigo que existe aqui em Campos dos Goytacazes, que é um abrigo, obviamente, né, o endereço é sigiloso, mas é um abrigo que recebe essas mulheres que estão sofrendo com a violência, né, dentro de casa, apesar de que a gente nem consegue imaginar como que está sendo, né, esse momento de isolamento num abrigo, né, como que está sendo, por exemplo, isolar uma mulher que está com coronavírus dentro de um abrigo. Então são muitas questões, né, e que a gente fique atento a essas questões e possa contribuir de alguma forma, ajudar de alguma forma, né, e dizer que a lei está aí, existe a Lei Maria da Penha, né, uma lei que foi promulgada em 2006, baseado, né, em toda a história vivida pela Maria da Penha, uma farmacêutica que sofreu 2 tentativas, né, de feminicídio pelo seu próprio marido, o Marco Antônio. Ele, em 1983, tentou matar a Maria da Penha, deu um tiro nas costas dela enquanto ela estava dormindo. Depois, alguns meses depois que ela voltou do hospital paraplégica, ele tentou eletrocutar a Maria da Penha no chuveiro e levou-se 20 anos, né, para que a situação fosse reconhecida. O Estado brasileiro foi punido internacionalmente e aí só depois desses anos todos a situação foi reconhecida e deu origem, né, a essa lei de proteção à mulher, que é uma lei bem completa, bem reconhecida como uma lei eficaz, só que não adianta ela ser eficaz no papel se ela não é cumprida no nosso dia a dia. Então era isso que eu queria falar para vocês e dizer que mulheres, né, vamos nos unir, que a gente crie redes de conversa virtual. Dizer também que tem muitas psicólogas que estão oferecendo, e psicólogos também,
atendimento gratuito nesse período, então que seja uma forma também da gente se cuidar, né, da gente descobrir juntos aí formas de sair desse tipo de ambiente de agressão e dizer que, moça, você não está sozinha, né, existem outras mulheres preocupadas com você. Se você está sofrendo algum tipo de agressão, né, peça ajuda, nós estamos aqui e o objetivo é fortalecer essa causa. Muito obrigada, e que a gente reflita sobre isso e que haja, né, nos ambientes onde a gente consegue agir, mesmo que no momento seja mais virtual. É isso, uma boa tarde para todos vocês.